Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, muito boa noite. Trago 3 assuntos aqui muito rapidamente, mas em tempo de usar o tempo com precisão. Sobre a SIDASC, vi a moção dos senhores 4. Honestamente, com todo respeito, eu entendo que os senhores têm que registrar os atos, né? Porque para a posteridade demonstrar que foram atrás e tudo mais, mas eu quero estar errado, mas eu duvido que o governador vá atender por uma moção, porque não vem sendo o perfil dele, como se vem notado. Também acredito que essa moção poderia ter sido enviada ao governador do estado quando aportou o projeto de lei aqui 3 meses atrás, para quem sabe a gente desenvolver muito antes disso. Também acredito que para mostrar força, com todo o respeito aos vereadores de oposição, poderiam os 10 vereadores assinar e não somente os 4. Dá uma conotação, na minha modesta opinião. O senhor vai oferecer, imagino, quando do debate, essa possibilidade. Claro, imaginei isso. Só porque dá a conotação de ser um grupo contra, outro a favor. Eu acredito que nós ganharemos mais força com isso. Conversei hoje com o vereador Pete e com o vereador Marco, ainda que informalmente, o vereador Votruba chegou depois, o Dagmar também, que nós também vamos aproveitar que o deputado Silvio Dreve, que ainda é deputado, para pedir para ele intermediar essa conversa o quanto antes, tal qual fiz isso na tarde de ontem com a deputada Paulinha, para que ela também aproveite a influência que tem do posto de deputado estadual, deputados estaduais, para que eles intermediem essa reunião quanto antes para tentarmos ainda. Não obstante a ação que comentamos bastante em plenário também seja desenvolvida em tempo concomitante a isso. Quanto ao Sim Catarina, eu me abstive do voto do Sim Catarina por questões e razões pessoais e convicções pessoais, e eu observei em alguns pontos da imprensa uma insatisfação do Executivo. Eu vou falar do Executivo porque eu não sei, na verdade, quem é que ficou insatisfeito. Eu vi bastante conversa, mas não vi nomes. Eu vi bastantes insurgências, mas não vi nome. E o prefeito, particularmente, não me ligou, não falou nada comigo. Então, eu não vou atribuir a uma pessoa especificamente, eu vou atribuir ao Executivo como um ser existente. Os senhores devem se lembrar que, alguns dias atrás, por uma pura coincidência, o prefeito esteve aqui, sentado aqui ao lado do vereador Ede, quando se votou o veto dele na questão da... Era justamente da forma de ter que vir para a Câmara as aprovações de um eventual convênio com consórcio e tudo mais. Eu votei contra o veto do prefeito na frente dele e expliquei o porquê eu estava fazendo aquilo. Todos aqueles que me conhecem em qualquer campo da vida, o nosso ex-vice-prefeito Arildo sabe disso. Nós já tivemos vários, nem foram tantos confrontos, muitas vezes, no Executivo, por conta de opiniões divergentes, mas nós temos um relacionamento extraordinário, posso dizer assim, tenho certeza disso. Uso o vice-prefeito como exemplo, porque ele é uma pessoa que sabe como eu sou. Sou intenso, sou, às vezes, polêmico e tudo mais, e sou, além de tudo, uma pessoa convicta daquilo que faço e daquilo que penso. E aí, por isso eu digo isso. Votei, ou melhor, me abstive do voto com muita tranquilidade, com muita consciência do que fiz. Se tiver que fazer, vou fazer de novo. Se eu entender que aquilo não é bom para o município, vou votar contra. Por isso que eu estou deixando muito tranquilo. Olha, mas se o Godoy fizer isso, nós vamos fazer aquilo. Faz. Eu não me elegi para ficar refém de ninguém. Meus votos eu busquei de forma limpa, de forma correta, não precisei vender minha alma a ninguém, e eu sou muito tranquilo com isso. Se o prefeito, e ele sabe disso, o prefeito me conhece há muitos anos, desde 2009, tem 10 anos, o prefeito sabe que qualquer conversa ele me ligou, em 10 minutos eu chego no gabinete dele para ouvir aquilo que ele tiver que me dizer. Se ele estiver insatisfeito e a gente conseguir corrigir, é plenamente possível. Então, passado isso, votei com tranquilidade, avisei a ele, avisei a mais pessoas, e então essa repercussão eu considero ultrapassada. Mas, se resolverem por entender que ainda é necessário conversar, não tem problema algum. Voto aquilo que eu acho correto e considero justo. E, por fim, quanto ao lamentável fato da prisão do nosso vice-prefeito, muito já foi dito aqui nesse plenário, não vou tentar inovar, até porque não adianta. Eu acredito que, de uma forma geral, o bom senso paira aqui na Câmara de Vereadores, no sentido de manifestações ainda tímidas, porque não seria de se esperar muita outra postura de pessoas coerentes se a gente não conhece do que está falando. Os jornais, a imprensa falada, escrita e televisionada, ela vem tentando elucidar alguma coisa, mas a gente percebe vários
interpretações diferentes. Então, hoje um cidadão me escreveu numa rede social dizendo: até agora não vi o vereador dizer o que pensa. Eu não disse, porque eu não sei, eu não vou dizer. Eu não vou dizer, até que saiba. Dentro de poucos dias o inquérito é finalizado, e aí sim a gente vai poder ter um cenário. Ah, mas se fosse da oposição, você falaria. Tenta procurar um vídeo dos 4 anos em que fui oposição, que eu tripudiei em cima de uma situação. Ah, mas não teve. Semelhante, alguma acusação. Não fiz. Sempre tentei me postar, ainda mais advogado que sou, eu conheço bem o que diz o direito em relação à presunção de inocência, isso tudo. Se houve uma prisão preventiva é porque está caracterizada a necessidade naquele momento. Não se incorre em culpa e a gente sabe. O objetivo, de qualquer advogado aqui do plenário, não são poucos, sabem do que eu vou dizer agora, que primeiro se investiga para depois prender, e não se prende para investigar. Quando se inverte isso, como no caso, existiu algum elemento que justificou essa inversão. Você tem que investigar para dizer, juiz, eu investiguei e esse fato está errado, prenda-o. Quando você está investigando, mas a pessoa acaba movimentando uma forma que prejudica a investigação, diga, eu quero terminar de investigar. E para poder fazer isso bem feito, eu preciso que ele se afaste do convívio para eu poder investigar. E é isso que está sendo feito. É radical, é duro, é difícil, a prisão como se diz no direito, é a última ratio, é o último recurso, é o recurso mais radical, é a prisão. E ela machuca, ela dói, só que nesse caso nós vamos ter que aguardar. Aguardar para fazer um juízo de valor, um entendimento, e vou lhes dizer muito claramente, se o vice-prefeito fez alguma coisa ou não, condenado ele já foi. Eu posso dizer aqui tranquilamente que ele não se elege nem mais para síndico de prédio. Isso não estou sendo hipócrita nem nada, a imagem dele já ficou manchada, nós sabemos. E se o senhor me permite terminar, senhor presidente, isso se ele for culpado. Se ele não for culpado, e pode acontecer, eu gostaria que os senhores todos se lembrassem do episódio da Universidade Federal de Santa Catarina, em que o reitor foi preso, um dia depois solto, a imagem dele já havia ficado manchada, ele sequer foi denunciado, não houve denúncia, e a dor foi tanta que pesou sobre ele que ele se matou pulando de um shopping. Estou comparando um com o outro. Estou sugerindo, caso queiram acatar uma sugestão, e se não quiserem é direito, para a gente ir um pouquinho com calma, porque não custa esperar por mais uma semana antes de emitir. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que me assistiram. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 8 de julho, às 19 horas. Está encerrada a sessão.